Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed e hoje, o nosso cardápio do dia, nós vamos trabalhar com a proposta dos pronomes, ainda dentro daquela aula de classes de palavras. Então, o tópico de hoje é muito importante e vamos entender os pronomes e seus usos dentro do contexto em geral, para nós podermos saber como nós podemos usar essas palavras tão importantes da nossa língua. Mas, primeiramente, pessoal, essa aula vai ser uma aula abrangente, nós só realmente, vamos falar assim, pincelaremos alguns tópicos aqui, porque o aprofundamento vai vir com análise sintática e mais para frente aí do cursinho que nós estamos fazendo com vocês aqui. Então não se preocupe, hoje você vai ver uma abrangência geral e depois um pouco de aprofundamento, sim, claro, porque é muitíssimo importante nós entendermos como os pronomes funcionam na nossa língua. Então vamos lá, partiu começar a entender pronome. Para começarmos o nosso estudo aqui, eu gostaria que vocês olhassem comigo este slide aqui apresentado com o nome deixis. E o que seria isso? Isso aí é de origem grega, a palavra é de origem grega, e indica mostragem, apontar, mostrar algo. Por que isso dentro da aula de pronomes? Porque, no caso, como eu consegui achar aqui, vocês estão percebendo que nós temos em português e em outras línguas, que no caso do slide apresentado está tudo em inglês, mas aqui nós vamos aproveitar para o uso da aula de hoje, que são as pessoas que são envolvidas, as pessoas envolvidas no discurso, que seriam as três pessoas que nós chamamos as pessoas do discurso. Então, são a ideia de pronome é quando nós vamos ter um referencial, alguém com quem conversaremos, alguém que fala, alguém a quem você se refere, enfim, são três pessoas, que no caso seriam, olha ali, ó, o eu, o tu e o ele. Mas antes de pensarmos assim, vamos para o foco aqui do que eu gostaria de te apresentar. Então, quando você escuta uma palavra como essa, deixis, você deve se estranhar. Mas não tenha medo. Por quê? É quando você vai apresentar, por exemplo, mostrar às pessoas. Ele, nós, ela. É isso. Então, quando você escutar, olha, o pronome aí é deítico, é porque ele faz referência a alguém, ele mostra, apresenta. Não só o pronome, olha que interessante também. Os advérbios podem se referir a um tempo, olha lá, ó. Um tempo ao que o texto se refere, com certeza. Olha lá, deixis de tempo, aqui deixis de pessoa. E além disso, gente, a referência da mostragem do espaço aqui, lá, ali. Olha só, a referência para um determinado espaço em si. Então, o que é muito importante que o menino entenda agora, no início do nosso curso de pronome, é que existe, então, alguém apresentando e mostrando algo para o outro. E é isso que a deixis trabalha. Ela não faz referências ainda bem específicas dentro do próprio texto. É uma amostragem em geral e que você vai perceber isso daí, porque nós vamos entrar em detalhe aqui para te mostrar o uso dos pronomes em si. Então já fique com isso na cabeça. Existem três pessoas, as pessoas que são as pessoas do discurso, e elas vão ser apresentadas. E é isso que a deixis faz aqui no caso da nossa aula de hoje. Entendemos? Então vamos continuar. Então, pessoal, para forçar ainda mais o que havíamos falado no slide anterior, o que são as pessoas do discurso? As pessoas envolvidas na fala, os referentes. Olha ali, ó. O que nós temos que mostrar para vocês? Que existem três. A primeira, a pessoa que fala, por exemplo, eu. A segunda, com quem você fala? No caso, o tu, olha ali. E a terceira, o assunto tratado, a abordagem, alguém envolvido dentro dessa fala, a quem você se refere. Então, de quem se fala? Olha este exemplo. Eu já te falei dela. Então, o eu, o emissor, o te, o receptor, o ouvinte, digamos assim, e o dela, o assunto tratado, que seria a pessoa envolvida dentro da situação. Então, os referenciais que nós temos para nos comunicarmos através dessa, vamos dizer assim, da língua portuguesa, nós temos
essa característica. Os pronomes fazem isso. Por isso que nós tínhamos te falado que são pronomes até deíticos, que são apresentam, eles fazem referências dentro dos textos, mostram. E o mais importante de tudo é o menino conseguir entender, então, que existem as três pessoas e que estão ali envolvidas dentro da comunicação em geral. Ok? Vamos continuar aqui, pessoal. Primeiro, o que eu gostaria de deixar um pouco mais claro aqui, antes de passarmos para frente, seria um modelo. Nós tiramos aqui de um jornal famoso, aqui a Folha, não é? Eu até aproveitei isso, e coloquei aqui um exemplo para que nós conseguíssemos pensar juntos. Por exemplo, vamos ler isso aqui sem compromisso. Segundo o Banco Mundial, até o final de 2017, olha o pronome, nós ganharemos mais de 3,6 milhões de concorrentes. Bom, meninos, olhando isso, eu até coloquei algumas questões para que nós pudéssemos levantar aqui um bate-papo. A quem se refere o pronome nós? Nós não temos uma referência. Então, você percebeu? Isso é simplesmente uma deixis, uma amostragem. Olha ali, apresentei. Eu não fiz referência com nada, porque eu não tenho nada que me leve a pensar quem seria esse nós. Tanto que embaixo ele falou, olha, esses concorrentes citados, quem são esses, com quem concorre com quem? Então, é isso. Às vezes, nós precisamos de mais itens, mais informações para chegarmos a algumas conclusões. Por isso é que é importante, então, fique claro para você. Porque às vezes o menino confunde, fala, nossa, mas por que é um pronome deítico? Neste caso aqui sim, é simplesmente uma referência a nós. Mas você não tem mais informações. Foi só uma amostragem. Tanto que até a pergunta embaixo, quem são esses concorrentes? E com quem que eles concorrem? Vamos então agora, no próximo slide, colocar sentido a tudo isso para vocês entenderem o que eu quero te apresentar. Como é que funcionam os pronomes. Veja agora a charge. Nessa charge, você percebe que aqui existe, olha ali, no caso existem elementos verbais e não verbais. Os elementos verbais são as letras, as escritas, digamos assim. Olha lá. E o não verbal, a foto, o desenho. O que nós estamos vendo aqui então? Isso aqui é chamado texto sincrético, é uma charge. Então, o que acontece? Olha isso. Neste modelinho, agora há o pronome nós. Aqui ele já mostra que é deítico de pessoa. Só que aí entra uma informação a mais que não é simplesmente uma amostragem. Então, olha que interessante. Agora você tem, então, a concretude da ideia total, porque com as imagens você consegue perceber que esse nós é um abrangente, pode se referir a si mesmo, olha ali, ao interlocutor, quem está falando, e a todo o grupo. Que grupo? Se você olhar aqui, a linguagem não verbal, você vai perceber que são pessoas abaixo da linha da pobreza. Viu que coisa interessante? Como que a deixis funciona? Isso aí, por isso que eu falo, então esse nós é um pronome deítico. Sim, o autor, com essa mostragem, vamos falar assim, com que mostragem? Pessoas conversando a respeito de concorrência. Queria ganhar 3,6 milhões, mas são duas pessoas pobres. Olha isso. É lógico que é simplesmente uma maneira para podermos interpretar um bom texto, não é uma crítica. E é isso. O que nós temos agora? A conclusão. Que os pronomes nos remetem, nos mostram e podem mostrar várias ideias, vários segmentos, como aconteceu neste modelo. Eu espero que você agora tenha entendido bem melhor como funciona a deixis. Agora eu gostaria que você olhasse comigo aqui brevemente esse cartaz, ciclista legal. Quando você olha, nós percebemos uma bicicleta e um carro. E é lógico que um coração aqui em cima. Quando nós lemos as letras garrafais aqui, ele diz assim, preciso que você respeite o meu espaço. É como se um namorado estivesse conversando com a sua namorada, com a sua amada. Por isso é que o coração está aqui em cima. Então, é uma inteligência muito grande da propaganda em chamar a atenção que as pessoas precisam respeitar umas às outras aqui também no trânsito, porque o motorista precisa respeitar o espaço do ciclista.
E aí você começa a perceber, você, ó, meu, olha Deixis, eu apresentei para você, eu mostrei. Quem é o você? Ué, preciso que você, motorista, é um motorista qualquer, ele foi apresentado. O meu espaço é o espaço de um ciclista também, que nós não temos aqui uma determinação. Então, essa é a proposta da ideia de Deixis. Mas agora eu quero te apresentar, porque eu aumentei para vocês, porque senão nós não vamos conseguir entender o que eu queria te falar. O texto abaixo. Nós vamos entrar aqui num caso chamado pronomes fóricos. E é isso que eu gostaria de diferenciar da proposta da Deixis. Porque agora, quando você lê, olha ali, seja feliz ao lado de um ciclista. Ao ultrapassá-lo, dê pelo menos 1,5 metro de distância lateral. Ok, gente, vamos nos ater aqui ao seguinte. Você mencionou um substantivo agora, ciclista. Um ciclista. E no meio do seu texto você foi desenvolvendo a proposta e usou um pronome aqui, o lo. Olha isso. Que no caso remete ao substantivo anteriormente mencionado ciclista. E por uma coesão textual, que coesão é como nós costuramos as palavras dentro do texto para não precisarmos ficar repetindo itens, eu substituí a palavra ciclista pelo pronome pessoal, olha que interessante, é uma pessoa, não é? Que foi substituído pelo o. E agora você deve estar pensando, mas o que tem a ver isso aqui, professor, com pronome fórico? É exatamente isso a diferença. Agora você tem um pronome fórico, sim. Aqui você remete esse o referindo-se a ciclista. Então você está retomando uma ideia. Quando isso acontece, nós estamos usando a foricidade dos pronomes. Os pronomes podem remeter a algo já anteriormente mencionado ou então podem também ser apresentados. Só que aí é por questões do próprio texto e não simplesmente uma amostragem abrangente em geral, como tínhamos visto anteriormente com a proposta deítica. Então, existe sim uma questão específica para dentro dos textos. Era isso a parte mais importante que eu gostaria de passar para você hoje. E vou te apresentar mais modelos. Então, gente, quando escutarmos o que é uma palavra fórica? É uma palavra que está dentro de um texto e ela, com certeza, ela vai remeter para uma apresentação ou uma retomada de alguma coisa ali dentro mencionada. Vamos ver mais exemplos. Continuando com a aula aqui, o que eu estou te mostrando agora é para chamar a sua atenção também. Dependendo de como você constrói, o pronome ele pode ser usado como um pronome adjetivo ou como um pronome substantivo. Como já estudamos isso nas aulas anteriores, nós sabemos muito bem que um adjetivo ele vem acompanhado, olha lá, do seu substantivo. E os pronomes fazem a mesma coisa. Se você olhar aqui, ó, lembra do cartaz? Respeite o meu espaço. Meu é um pronome que nesta construção aqui está funcionando como se fosse um pronome adjetivo. Por quê? Porque ele carrega ao lado dele um substantivo. Então, por isso é que quando você escutar, olha, o que é um pronome adjetivo? É um pronome colocado ao lado, com um substantivo ali. Olha só, sempre posto ao lado de um substantivo. Ah, mas aqui é pronome possessivo. Isso não nos importa. Porque a classificação do pronome em si não altera. O que eu estou querendo te dizer é que quando você for utilizar um pronome como adjetivo, ele tem essa característica, ele carrega o substantivo ao lado dele. E o outro aqui, pessoal, olha que interessante, eu peguei até o modelo do nosso próprio slogan da parte anterior para mostrar para você que também existe o pronome substantivo. E o que é isso, o pronome substantivo, então, aqui, professor? É um pronome em que você embute dentro do próprio pronome o substantivo lá. E você não tem o substantivo escrito na frente. Então, por exemplo, você já tinha falado sobre ciclista. Você vai e faz o quê? Olha, eu vou ultrapassá-lo. Esse o, neste caso, ele funciona como se fosse um pronome substantivo. Por quê? Porque ele contém um substantivo dentro dele apresentado pelo pronome o. Quer dizer, eu não apresento como apresento o pronome adjetivo. O pronome adjetivo, então, você precisa deixar explícito o substantivo na frente. E aqui o pronome substantivo?
ele contém o próprio substantivo dentro dele. Então, aí você fala, mas o professor, que pronome pode ser usado? Aqui, gente, o tipo do pronome, isso aqui nós não estamos entrando em detalhes, porque pode ser qualquer tipo de pronome, pode ser um pronome possessivo. Aqui no caso do exemplo apresentado é um pronome pessoal. Qual que é o problema? Não há problema nenhum. Você entendeu muito bem que esse o é o ciclista que você mencionou. Por isso é que você tem que lembrar que neste caso, esses dois nomes, pronome adjetivo e pronome substantivo, eles tem as suas características, não é? Você pode usar um ou pode usar o outro. Não quer mencionar o substantivo? Vá pelo lado do pronome substantivo. Quer mencionar o substantivo? Então você pode usar como se fosse um pronome adjetivo, ok? Veja mais exemplos aqui rapidamente. Olha aqui, pronome adjetivo. Eles funcionam como modificadores do substantivo. Então eu posso usar, minha, sem o substantivo na frente não tem sentido. Você coloca o substantivo carteirinha. Mas aqui é pronome possessivo. Ótimo. Vamos ver outro problema aqui. Outro exemplo, perdão. Este livro. Isso aqui não é pronome possessivo. Isso é um pronome demonstrativo. Qual que é o problema? Mas você colocou o substantivo na frente. Então, é isso. Você precisa entender isso, que pronome adjetivo é aquele que coloca o substantivo junto dele aqui, ao lado oposto na frente. Olha esse outro exemplo. Algumas o quê? Algumas pessoas. Olha o substantivo pessoas. Então, muita gente fica, mas pronome adjetivo é o pronome possessivo. Por favor, o pronome aqui apresentado, pessoal, é o pronome que está carregando o substantivo com ele. Então, não importa, foi isso que eu disse para você, não importa a característica do pronome. A classificação desse pronome, ele contém o substantivo na frente? Ele é pronome adjetivo. Eu espero que ficou claro. Então vamos lá. Já em contrapartida, se olharmos aqui, para ficar um pouco mais claro para vocês, o pronome substantivo. Vamos supor que você chega e diz assim, chegou a notícia sobre o governador, olha o substantivo mencionado. E depois chegou notícia sobre ele. O que você fez? Você substituiu um pronome por um substantivo, mas todo mundo precisa entender que você anteriormente já mencionou aquilo lá. Por isso é que o pronome substantivo ele já carrega a ideia com ele. Quer dizer, o substantivo já está embutido dentro da proposta do pronome. Essa é a diferença entre os dois. Está explicado? Muito bem. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!